Olá, aula de número 3, salvação. Nas duas últimas aulas nós falamos sobre a criação do homem, a criação do mundo, a criação do homem, como Deus criou o homem, a maneira que Deus fez do pó da terra, colocou vida no homem, vida espiritual, o domínio que Deus deu para o homem, a autoridade, o homem no jardim, Deus colocando lá a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, a ordem que Deus deu para o homem, lavrar a terra e cuidar da terra e adorar a Deus, e a ordem que Deus deu para que o homem não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que comesse certamente morreria. E a palavra de Deus nós vimos aí nas duas últimas aulas que era uma determinação de Deus e era questão de vida ou morte. E Adão e Eva comeram e eles morreram. E então o que aconteceu? A queda do homem. Então o que Deus faz? Como o homem não tinha mais vida espiritual para habitar no jardim do Éden, numa condição espiritual, então Deus os expulsa do paraíso, coloca na terra e o homem passa a viver na terra. E depois falamos também que o homem precisava para ter vida eterna, ter salvação, ele precisava receber a vida que Adão perdeu, E que Deus enviou Jesus Cristo na terra para trazer essa vida espiritual que Adão e Eva perdeu. Nessa aula de número 3, nós vamos focar nessa diferença de vida espiritual e de vida natural. O que é vida natural e o que é vida espiritual? É muito simples, A vida natural é essa vida que nós recebemos que quando nascemos do nosso pai e da nossa mãe, Todos fomos gerados pelo relacionamento do pai e da mãe, e aí então a criança é gerada e vem ao mundo. E essa criança veio ao mundo, ela vem com uma vida natural, ela vem com uma vida que Deus deu a ele através do seu pai e da sua mãe. E então ele tem a vida carnal, a vida da carne. Nessa vida carnal nós comemos, nos alimentamos, crescemos, bebemos, andamos e fazemos tudo que diz relacionado ao mundo natural, o ir e vir, família, escola, trabalho, tudo isso se resume na nossa vida natural e se diz ao nascimento carnal. Então a palavra de Deus ela fala muito bem essa diferença, No livro de Romanos, capítulo 8, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus e não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja bem que aqui tem bem especificado a diferença de um homem ter a vida de Deus e ela não ter a vida de Deus, ela ter a vida espiritual e ela não ter, O apóstolo Paulo diz aqui que existem esses dois nascimentos e são bem distintos e que cada um ele procura desenvolver-se na qual ele é formado, A carne, a nossa vida carnal procura se relacionar e viver tudo aquilo que é carnal. E a vida espiritual, ela procura se relacionar com a vida do Espírito, se relacionar com Deus, se relacionar com tudo aquilo que é vida espiritual. Então, quero nessa aula dizer uma coisa muito importante. Primeiro passo. Vamos lá em Evangelho de João, capítulo 3. É uma dos ensinamentos padrão que nós temos na Bíblia acerca do novo nascimento.
Então nós vemos lá quando Nicodemos à noite foi procurar Jesus. Ele via Jesus fazendo os milagres, ele via Deus operando através dele, ele entendia que Jesus, ele era de Deus, e então ele foi procurar saber, foi procurar ter informação, né? Porque ele entendia que havia algo diferente na vida de Jesus. Então ele diz aqui, capítulo 3: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e esse foi de noite ter com Jesus. Ele disse: Rabi, que sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse: na verdade te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Entende a colocação de um homem natural querendo falar com Jesus Cristo, que era a vida. Ele se relacionou com Jesus no sentido de querer criar uma relação onde ele pudesse falar dos pensamentos deles naturais, dos pensamentos deles humanos, dos projetos deles religiosos. E na verdade Jesus não tinha aí nada a ver com esse projeto deles religioso. Deus tinha uma meta, Deus tinha um propósito, que era trazer a vida espiritual do homem. E toda pessoa, para se relacionar com Deus, a Bíblia diz em João capítulo 4, verso 24, assim: Deus é espírito, e o que importa é que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que quer dizer? Quer dizer que todo relacionamento que nós temos com Deus é através do nosso espírito, é através da nossa vida espiritual. A palavra fala aqui, que ele diz assim: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Vamos deixar claro, o homem natural, para experimentar as coisas espirituais, ele precisa receber a vida espiritual. Ele precisa receber a vida de Deus. Ele nasceu em pecado, ele tem uma criação natural, e ele, para se relacionar com Deus, para usufruir das coisas de Deus, ele precisa nascer espiritualmente. Ele precisa receber a vida espiritual, aquela vida que Adão e Eva perdeu, mas que Jesus Cristo veio trazer. Então eu gostaria de dizer a você uma coisa muito interessante. É necessário, para relacionar com Deus, entrar no âmbito da vida espiritual. De que maneira? Através de que maneira? Através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então, o que acontece? Através de acreditar, através de confiar, de entender que existe um Deus Criador, que tem um plano, que tem um propósito, que tem uma fórmula de fazer com que o homem volte para Deus, ou que Deus entre na vida do homem. É através da fé. Então Nicodemos fala assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Entende? Essa pergunta é: como pode uma pessoa que já tem aí 40, 50, 60 anos de idade nascer de novo, né? Novamente ele coloca a vida natural para Jesus Cristo. Novamente ele coloca a vida do seu dia a dia para Jesus Cristo. E respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui Jesus fala qual era a maneira que Nicodemos precisava nascer para entrar no reino de Deus, para ele ver o reino de Deus e para ele entrar. Então a Bíblia diz aqui,
se você não nascer da água e do Espírito, se você não aceitar Jesus Cristo, ir lá no rio e se batizar, como Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ele diz criatura, porque enquanto não nasce de novo, é criatura. A partir do momento que nasce espiritualmente, que se batiza nas águas, ele se torna um filho de Deus. Ele só torna filho de Deus quando aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vai no rio lá e batiza, ou vai no tanque, ou seja onde for. E então ele se torna um filho de Deus. Então é necessário ter o nascimento espiritual para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus. É necessário a pessoa arrepender-se dos seus pecados. E esse é um assunto de uma quarta aula, onde vamos estar falando sobre arrependimento. É necessário todos nós entender que pecamos, diz Romanos 3, 23, todos pecaram, nascemos em pecado, nascemos sem a vida de Deus e precisamos nascer de novo, e precisamos receber a vida de Deus. Mas para receber a vida de Deus é necessário o quê? Aceitar Jesus Cristo. É necessário descer nas águas. É necessário tomar uma atitude de fé. Crer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador da sua vida, é o Salvador da humanidade. Aqui em João ele continua dizendo, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo disse, olha, eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Aqui no primeiro capítulo de João, no versículo 11 e 12, diz assim, 11, veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Então, para ser filho de Deus, não é aquele que é nascido da carne, não. É necessário ser nascido no Espírito. É necessário ter fé, crer que Jesus Cristo tem uma vida espiritual, crer que Jesus Cristo tem a vida eterna, e a partir do momento que nós o aceitamos e nós vamos no rio e nos batizamos e somos batizados, nós nascemos de novo. Aí nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos herdeiros de Deus. Passamos a ter a natureza divina dentro de nós. A vida de Deus passa a habitar dentro de nós. Aonde que habita? Lá no nosso espírito. Aonde um dia habitou o Espírito, a vida de Deus. Mas com o pecado saiu. Então, quando você aceita Jesus, você começa de novo, recebendo Jesus, a ter a vida espiritual, a vida de Deus. Aí, voltando lá em Romanos, ele diz, porque a vida os que se inclinam para as coisas da carne é carne, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, ele se relaciona com Deus. Então nós estamos vivendo todos hoje no mundo aqui natural, no mundo onde se relacionamos com todas as coisas. E é possível viver nesse mundo com a vida de Deus? Não só é possível, mas é a vontade de Deus. Que nós, estando nessa terra, voltamos a ter a vida espiritual que Adão e Eva perdeu no passado, mas que Jesus Cristo veio trazer. E essa vida que Jesus Cristo veio trazer para nós é um novo entendimento, é uma nova consciência, é uma nova maneira de viver, é uma vida onde somos alimentados pela palavra de Deus, pelo conhecimento da verdade, pelo entendimento da verdade, nós passamos a usufruir. Quando Deus disse aqui a Nicodemos, você não pode ver e você não pode entrar. Mas quando nascemos de novo, nós começamos a ver o reino de Deus e entramos no reino de Deus e passamos a viver aquilo que Deus preparou para nós. Ele diz assim, começa a pregar. Quando Jesus Cristo se batiza, ele diz, o reino de Deus chegou a vós, o reino de Deus está em vós. Então eu quero parar por aqui, para que não fique muito conteúdo. E na próxima aula estaremos continuando a partir desse ponto.
Então, ouça essa fita pelo menos 2, 3 vezes, para que depois a gente possa estar fazendo algumas perguntas e tirando as dúvidas. Que Deus o abençoe.